Dando continuidade, então, sobre a operacionalidade do mito, a gente pode dizer o seguinte: o mito representa uma ideia, uma compreensão, né? Ele representa uma ideia de homem, uma compreensão de homem, o que é ser homem, o que é o mundo, né? O que são as relações, como é a dinâmica da vida e assim por diante, né? Então, ele tem uma representação que é operacionalizada nas palavras, né? No jogo das palavras. Ele verbaliza uma forma de ser de forma alegórica, entende? Então, a representação de um personagem no cinema, num filme, ele traz simbolicamente a representação do modelo de homem que se quer cultivar, né? Que se quer implantar, vamos dizer, que se quer conservar. A narrativa realizada de forma ritual coloca o mito em ação, como eu disse antes, tive que fazer uma pequena interrupção, né? Coloca o mito em ação. Ele desencadeia o processo criativo, afetivo, sexual, relacional, político e vincula com o sagrado, inclusive, desperta e intensifica a emoção, mobiliza visceralmente. Veja que riqueza de dados que tem nessa concepção, né? Porque a narrativa ela tem uma, vamos dizer assim, uma semelhança até com o próprio mantra, né? Porque a narrativa ou a representação de algo, de um modelo de ação, de sociedade, coloca esse mito em ação, né? Coloca ele em movimento dentro de você, ele começa a instaurar dentro de você toda uma concepção, um modelo de ser e de agir, né? Então, ele, por exemplo, na linha da criatividade, ele pode despertar o sentido criativo, do processo criativo dentro de você. Assim também como ele desperta, desencadeia o sentimento, por exemplo, do afeto, né? Uma novela pode despertar e acentuar um processo de estimulação do universo sexual na pessoa, né? Do universo do prazer, do divertir-se, etc. Também ele vai, vamos dizer assim, colocar em ação nas pessoas o processo relacional, né? E o relacional pode ser político, né? Onde duas ou mais pessoas discutem uma perspectiva de decisão, né? Então, política existe até na relação de um casal, né? E ele, então, vincula com aquilo que é considerado sagrado. Então, o que é sagrado no direito, né? O sagrado não é só numa perspectiva religiosa ou espiritual, mas o que é sagrado em termos de modelo de homem, de sociedade, né? O que é sagrado no modelo, numa perspectiva de pessoa em ação social, em movimento na sociedade. O que é sagrado, por exemplo, no processo educativo, né? Então, o mito, no seu movimento, no seu funcionamento, ele desperta e intensifica a emoção, por exemplo. É muito interessante, né? Ele mobiliza visceralmente a pessoa, né? Pode ver uma novela, quantas vezes as pessoas choram, ou se identificam com os personagens, ou começam a pensar de uma forma diferente. Percebe, Rafael, como tem dimensões riquíssimas dentro disso. E você pode explorar isso como é que o direito cria as convicções, né? E quais as possibilidades e os limites do direito no Ocidente. Que muitas vezes, como eu disse, o sujeito vai pela lei, vai pela lógica, pela racionalidade vigente, e, na verdade, não está produzindo a justiça, né?
Você conhece muito bem. O mito, ele configura o que se pensa ser originário, quer dizer, aquilo que é essencial, aquilo que é modelar, aquilo que é protótipo, né, na sociedade, na vida e assim por diante. Compreende? Então, por exemplo, tu pega uma representação da balança, que é uma representação do direito. O que isso desperta operacionalmente na mente das pessoas, né? Uma ideia de equilíbrio, uma ideia de no equilíbrio a justiça e por aí vai, né? O mito também aponta caminhos de conduta pessoal e social, né? Então, a ação humana pode ser despertada, mobilizada, acionada e indicada como modelar, né, para o comportamento social do sujeito, né, o comportamento relacional. Ele põe a pessoa em conexão com a sacralidade e com a verdade. Então, como eu disse, a sacralidade e verdade não é só a nível religioso profundo, né, a nível afetivo, a nível espiritual, né, a nível educacional e assim por diante. Mas pode ser aquilo que é considerado sacralidade no direito, né, como verdade no direito. E aqui é importante você ter presente também que a verdade está sempre em movimento. Nós nunca esgotamos o conhecimento da verdade, né? Então, a verdade é um processo aberto. A ciência, por exemplo, quando, vamos dizer assim, o mercado dos remédios traz afirmações a respeito de saúde, a respeito do que faz bem ou não, muitas vezes ela traz a afirmação de que o que pode ser tomado, o que pode ser ingerido como remédio, como possibilidade de saúde, como possibilidade de mudança e transformação de uma doença, é simplesmente aquilo que é comprovado cientificamente. Não existe nada que seja comprovado cientificamente em definitivo, porque a verdade é um processo aberto, né? A realidade está sempre em manifestação, né? Então, há um processo de ampliação de conhecimentos, novas relações, novas descobertas, novas operacionalidades, mas a verdade não se esgota. E então, aplicar esse princípio no direito deve ser muito interessante, né? Ao mesmo tempo, o mito, a fábula, a novela, o filme, indica o caminho da ética no agir humano, né? Ele pode dar o protótipo de ação considerada legítima, ética, verdadeira e assim por diante. Percebe, então, que o mito em movimento, a operacionalidade da fábula, da novela, da poesia, do romance, né, do seriado, é uma perspectiva de construir os indicativos para uma ação considerada como legítima, né? Como é que você vai fazer essa abordagem em termos de direito? Compreende? Então, uma segunda e breve colocação, só para indicar, digamos assim, como necessidade, né, é essa abordagem sobre o funcionamento. Você pode pegar aquela representação do direito mesmo da balança e explorar todo o significado dinâmico que tem isso aí, porque ele é uma representação. Ele está representando que tipo de pensamento, que visão da realidade, né? Que tipo de verdade está inserido nesse protótipo, né? Nesse modelo que está aí representado. Certo?